cuidados, como escolher bem o local, de acordo, claro, com as suas necessidades, redigir um bom contrato. Esse pode ser um processo bem complicado, principalmente quando não se conhece as regras. Vamos entender melhor esse assunto agora no quadro Seu Direito. E para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas sobre aluguel, sobre contrato, aqui no estúdio eu recebo o advogado Gênesis Honorato. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno, é um prazer. Prazer é nosso. E você que está aí em casa, pode e deve participar enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. Você já conhece, né? Já deixa salvo aí na agenda do seu celular. É o 991050400. Aluguel, contrato de aluguel é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Vai mandando aí suas dúvidas pra gente, só para te mostrar. O telefone fica sempre aqui comigo, então em tempo real eu vou trazendo os questionamentos para o nosso especialista, tá? Para facilitar a vida do nosso telespectador, doutor, a gente já separou algumas perguntas que são as mais frequentes, né? Quando o assunto é aluguel. Vamos soltar a primeira aí na tela? Vamos lá. Como deve ser feito o reajuste do aluguel e com que periodicidade? Por que eu trouxe essa pergunta agora, fim de ano, né, doutor? Chegando, então muita mudança acontece nessa reta final do ano. Como é que acontece esse reajuste? Muito bem, Bruno, é o seguinte, a lei, ela fala de reajuste e fala também de um novo valor do aluguel, certo? A regra nas situações é que o contrato preveja, tem uma cláusula específica prevendo a forma de reajuste. Um índice, certo? Pode ser GPM, PCA, qualquer índice. Ou então, na falta, né, que as partes respeitem ali o diálogo em relação a não onerar demais um ao outro. Entendi. Aí eu vou explicar. A lei prevê que, numa situação em que não haja diálogo no contrato a respeito do reajuste, as partes podem se utilizar de uma ação judicial, que se chama uma ação de revisão contratual do aluguel, para que aplique o preço de mercado para o aluguel, certo? Então, a cláusula tem que ser prevista no contrato. Na falta, a gente se utiliza da lei de locações para aplicar as regras que são subsidiárias. Normalmente, esse reajuste acontece de quanto em quanto tempo? De 1 em 1 ano? Geralmente de 1 em 1 ano, porque é onde tem um período maior, né, de oscilação, etc. Mas pode ser previsto por maior tempo também. Até porque os contratos de aluguel não têm um prazo mínimo nem máximo. Então, eles podem ser, de acordo com o contrato, estabelecido um prazo maior para esse reajuste. Certinho. Precisa avisar, assim, com uma certa antecedência, ó, tá chegando o prazo, ou normalmente no contrato isso já vem bem discriminado? Geralmente, no contrato já é colocado, certo? Mas, numa situação em que o locador, geralmente o locador, né, ele quer reajustar o preço, ele precisa avisar para que o locatário também aceite. Aí é uma situação interessante da lei de locações, que é a seguinte: quando não houver acordo em relação ao reajuste, ou seja, o locatário quer reajustar por um valor e o locador quer reajustar por um valor e o locatário não quer. Então, depois de 3 anos de todo o contrato, aí pode ser reajustado pela ação revisional. Certinho. Muito bem. Explicado, então. Vamos para a próxima tela? Vamos aí, coloca aí pra gente. Um locador pode cobrar o aluguel antecipadamente? Como é que isso acontece? Como é que também é estabelecido essa data, né? Esse prazo para o pagamento de cada mês, doutor? Perfeito. A regra é que não. Porque o que é a locação? A locação é um contrato em que eu te dou a posse do meu imóvel e você me retribui a utilização dessa posse mediante o pagamento do aluguel. Então, a regra geral é: não paga, não cobra antecipadamente. Existem exceções. Porque nos contratos de aluguel você pode cobrar uma garantia, certo? Para que o locador cobre a garantia. Nas situações em que não existe essa garantia, ele pode cobrar um mês antecipado. Sim. Existem outras situações. A exemplo do contrato de locação por temporada. Nessa situação, a lei permite que todo o valor do aluguel seja cobrado de forma antecipada. Então, fora dessas situações, não pode cobrar antecipadamente. Certinho. Mais uma pergunta frequente: aluguel. Contrato de aluguel é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Pode soltar na tela aí pra gente ver. Qual o papel do fiador? Sempre quando vai ter alguma situação de contrato de aluguel, aparece esse nomezinho, uma figura, né, chamada de fiador. Para que ele serve? Por que ele é tão importante nesse processo também? A figura do fiador, ele é nada mais nada menos que um garantidor
da adimplência do contrato. Ou seja, eu garanto, eu sendo fiador, eu estou garantindo que o contrato vai ser pago. Muito embora o devedor principal não pague, eu sou a garantia de que ele vai ser cumprido. Certo. Então, eu coloco o meu patrimônio em risco em favor da garantia do contrato. Essa é a figura do fiador. É aquela pessoa que garante o pagamento do contrato ao final dos tempos. Normalmente é uma pessoa de confiança aí de Sim. quem está fazendo esse aluguel, né, Isso, doutor? isso. Tá certo. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas no WhatsApp do Mulher Demais. Você pode mandar a sua também no 991050400. Nossa telespectadora trouxe aqui um questionamento bem interessante, é a Josiane. Josiane, muito provavelmente aqui pelo que eu estou lendo pela mensagem, tem um imóvel para alugar, né? Ela quer colocar esse imóvel para aluguel. E ela quer saber o seguinte, qual é o valor que eu coloco, né, para o aluguel, então? Ela disse que é no Valentina, trouxe até algumas características aqui desse imóvel, mas independente disso, né, doutor? Vamos trazer esse questionamento mais amplo, independente de qual seja o imóvel, de qual bairro. Como esse locador deve avaliar para saber qual é o preço que ele deve colocar nesse imóvel? Ótimo. O que a lei coloca é o preço de mercado. Então, e que isso pode variar de locais para locais. Certo? Então, ela descreveu que é no Valentina, por exemplo. Qual é o correto? Ela fazer uma análise, né, do local para saber qual é o preço médio de mercado que é cobrado na região. Geralmente, quem faz isso são pessoas profissionalizadas para isso, corretores de imóveis, por exemplo. Sim. São pessoas que têm essa expertise de avaliar quanto que na região está sendo cobrado mensalmente por um aluguel e então cobrar o preço justo. Certo, Dessa muito forma. bem. Mais uma dúvida aqui no WhatsApp, adorei a pergunta do Gilberto, no bairro do Varadouro. Ele disse que a filha dele alugou uma casa. E ele quer saber, né, se ela mesma que vai pedir a ligação da energia. Se é certo isso, se é papel, então, dela, no caso aí, a locatária, doutor. Se a energia estiver desligada, né, porque o que acontece? Quando se encerra um contrato de locação anterior, o locatário ele tem que pedir para que a concessionária de energia faça o desligamento. Então, é ela que está incumbida, sim, de fazer isso. Agora, claro, isso é uma questão que envolve muito diálogo. Sim. A ideia, na verdade, é que o locador, até por uma questão de agradar o cliente, né, ele já entrega o imóvel e, na verdade, a lei até prevê isso, que ele tem que entregar em condições de utilização. Sem energia não dá para utilizar. Verdade. Né? Então, ela pode sim efetuar a solicitação, mas o locador orienta que ele faça isso, porque ele tem que entregar o imóvel já pintado, reformado, com condições de acomodar a pessoa imediatamente. Até porque lembre que o locatário ele está preocupado com mudança, Sim. preocupado em chegar e se organizar, tem a rotina dele. Então, o locador, é interessante que ele faça isso. Eu diria até que é um uma dever. obrigação, uma regra, mas eu diria um dever um dever, mesmo, né? sim, isso. Eu diria até que é um dever. A gente no direito faz uma distinção entre obrigação e dever. Sim. A obrigação é algo muito mais vinculado ao contrato e o dever muito mais a questão de se portar com boa fé, etc. Então, seria um dever do locador entregar nas condições de uso, inclusive com energia, porque é algo tão essencial. É essencial mesmo. Mais uma dúvida aqui nesse primeiro bloco. A nossa telespectadora está ligadinha no Mulher Demais, no bairro de Cruz das Armas. E ela volta a falar aqui sobre a questão de pagamento, né, do valor do aluguel. Quantos por cento o aluguel pode subir a cada ano? E o dono do aluguel pode cobrar um valor mais alto a cada 6 meses? Bom, essa questão do reajuste tem que verificar o contrato, certo? Então, se o contrato não tiver cláusula a respeito, a gente vai para o que está na lei. O percentual, e veja só, o locador ele nunca pode aumentar sozinho o valor sem o consentimento do locatário. Certo. Então, o que acontece é que, se não chegar a um acordo, é o que diz a lei, e eu já falei, é que, se não chegar a um acordo, as partes poderão se utilizar de uma ação judicial, que é a ação revisional, para adequar o valor do aluguel ao valor do mercado. Certo. Então, é isso que pode acontecer. Se não tiver nenhum consenso, a regra é acordo entre as partes. Mas se o locador está oferecendo valores muito excessivos, uma periodicidade de aumento muito alta, o locatário pode dizer que não aceita, e aí o locador ingressa com a ação revisional para poder, então, adequar o valor ao valor do mercado. Certinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. É o tempo, é lógico que você continua acompanhando os outros assuntos aqui no Mulher Demais e mandando seus questionamentos sobre aluguel, contrato de aluguel hoje, direto aí para o nosso WhatsApp. É o 991050400. E eu volto já, viu, doutor? Tá rendendo esse assunto, viu? A gente volta já com mais dúvidas dos telespectadores. Até daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente muda de assunto para